Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos falar de um assunto que é muito difícil: guerra. Vocês sabem que a única espécie de ser vivo que tem no planeta Terra que faz guerra são os seres humanos, né? Nenhuma outra espécie, ao menos que a gente saiba, faz guerra. Entretanto, existe uma questão também, um elemento da guerra, que é a questão da sobrevivência, né? Ou seja, os animais, de modo geral, eles são territorialistas. E todo animal, para proteger o seu território, ele ataca aquele que ele entende como um adversário, como inimigo, como aquele que de repente poderia estar tomando o seu lugar, né? E aí, esse é um princípio muito interessante para que a gente possa analisar essa questão da Rússia e da Ucrânia, né? A gente sabe de todas as questões que estão envolvidas numa guerra, são questões de expansão territorial, expansão cultural, expansão econômica, enfim. Mas essa guerra aqui que nós estamos falando e estamos vendo, né, nesse momento, não sei nem se a gente pode chamar de guerra, mas essa invasão da Rússia à Ucrânia, esse desenho já estava dito, já estava escrito praticamente há uns 10 anos. Na verdade, se nós analisarmos, até muita gente já falou sobre isso, e eu quero resgatar uma questão aqui. Desde o final da Guerra Fria, que as duas grandes potências, né, no sentido bélico, tanto Estados Unidos como Rússia, que é a antiga União Soviética, que disputa esse mundo, vamos chamar esse mundo moderno, esse mundo do século XX, talvez para cá, entre duas grandes narrativas. De um lado, o capitalismo, do outro lado, o comunismo. De qualquer modo, mais do que essa narrativa, porque a questão é muito mais complexa do que a gente ficar nessa disputa débil entre o mundo tem que ser capitalista ou o mundo tem que ser comunista. Isso só funciona, na verdade, na cabeça desses jornalistas da TV aberta, né? Ou pelo menos naquilo que são os interesses de seus patrões. Eu, sinceramente, cada dia que passa, eu tenho menos vontade de assistir jornal da TV aberta. A impressão que eu tenho é que os editorialistas desses jornais, eles preparam um jornal para crianças, né? Para pessoas assim com uma idade mental até uns 10, 11 anos. Eles ainda fazem editoriais tentando mostrar o mundo maniqueísta, entre os bons e os maus. Lembra daquele discurso do George Bush, né, que falava o bem contra o mal, né, o bem vai vencer o mal. São essas narrativas infantis, que, para falar bem a verdade, uma criança talvez um pouquinho mais esperta, ela já não cai nesse conto do vigário, né? Até para fazer um paralelo, outro dia meu filho, o Benício, falou assim: papai, já não bastava a Covid, agora também vai ter guerra? Então veja que às vezes esse pessoal esses editorialistas, eles conseguem pensar um jornal para abaixo ainda dessa questão cognitiva. Mas vamos voltar aqui à questão da Rússia, né, e da Ucrânia. O que acontece é que os Estados Unidos, desde a questão da OTAN, que foi criada a OTAN, eles estão cada vez mais se aproximando do leste europeu. Ali vários países já são signatários da OTAN, Romênia, Bulgária, enfim, são vários.
E a Rússia está falando já desde sempre da questão, porque na verdade o que está acontecendo? A OTAN está praticamente encurralando a Rússia. E aí dizem que nenhuma guerra tem justificativa. O Eduardo Galeano tem um vídeo belíssimo que ele vai falar sobre isso, e não se justifica uma guerra nunca. Mas eu preciso dizer que do ponto de vista lógico, a gente começa a entender que de algum modo os Estados Unidos, né? Sabe aquele sujeito que fica provocando, falando, ele mexeu com você, falou isso, falou aquilo, ficou lá enchendo o saco, né? Da Ucrânia, a Ucrânia caiu nessa historinha, achou que teria o amigo para defender, e agora? Cadê? Não tem. Até porque a Rússia, a gente não pode esquecer de um detalhe. Se a Rússia e os Estados Unidos de repente resolvessem entrar numa guerra, o problema é que não haveria mais humanidade, né? Não teria mais planeta para que a gente... Porque numa guerra em que essas duas grandes potências resolvessem brigar, não teria vencedores. Teríamos todos a extinção da humanidade. Agora, o pior de tudo é esse cinismo americano, né? Que vendeu armas para a Ucrânia, agora parece-me que vai comprar de volta, enfim. A questão que eu quero voltar desde lá do início é o seguinte: não se tem justificativa para fazer uma guerra, mas todo animal encurralado, em algum momento ele ataca, porque ele precisa sobreviver. E o que a OTAN fez, liderada pelos Estados Unidos ali, foi justamente essa tentativa, novamente, de deixar a Rússia totalmente isolada. E olha que o Putin não é bonzinho, não tem ninguém bonzinho nessa história, não tem ninguém inocente, mas tem um elemento de covardia muito grande. Toda guerra tem elementos de covardia, mas nesse caso... essa guerra é uma guerra que desperta aquilo que há de mais essencial no animal, que é quando ele se sente encurralado. E aí o problema é que nós não temos a dimensão do quanto isso, né? Qual é o controle disso? A gente sabe que a Rússia está há muito tempo se preparando para esse ataque. Ela estudou muito bem isso. O problema é que quando você começa um movimento desse, é difícil da gente saber até onde vai parar. Agora, o pior de tudo é o seguinte, né? Os ucranianos que têm dinheiro saíram do país há bastante tempo. Eles já sabiam dessa invasão e eles saíram antes. E no final da história, quem é que sempre se ferra? Sempre é o mais pobre, sempre é aquele que tem menos condições para poder se safar de tudo isso. Então, fica essa sensação de que o animal acuado, ele muitas vezes acaba que ataca justamente aqueles que não necessariamente foi quem provocou toda essa situação. De qualquer forma, tem muitas análises interessantes, eu recomendo várias delas, né? O Pepe Escobar, o professor Giraldelli, vários aí fazendo uma análise inteligente. Se vocês querem entender, vão buscar nessa mídia mais alternativa, porque infelizmente a TV aberta continua nos tratando como simplesmente pessoas que não têm cérebro. É lamentável. De qualquer modo, espero ter contribuído aqui um pouquinho para que a gente possa continuar discutindo e ficarmos atentos a todo esse movimento que está acontecendo nesse momento ali no leste europeu, na Eurásia. Tá joia? Um grande abraço a todos.